reforçar essa reflexão que foi feita inicialmente pelo deputado Marco Aurélio, agora pelo deputado Zé Inácio. A grande verdade é que parece que nós vivemos hoje sob o domínio de uma república de valentões, né? Isso me motivou a fazer um pequeno levantamento, que inclusive nós vamos publicar amanhã no Jornal Imparcial, né? Dois pesquisadores, um chamado Justin Kruger e o outro chamado David Dunning, eles publicaram em 99, no Journal of Personality and Social Psychology, um artigo intitulado Unskilled and Unaware of It, How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessment. Isso traduzido é incompetente e desavisado da própria limitação, ou seja, imperito. Como as dificuldades de alguém reconhecer a própria incompetência conduzem-no a um julgamento exagerado das próprias capacidades, né? Essa pesquisa me veio à memória pelo desenrolar desses cortes da educação, que são da ordem de 7,4 bilhões de reais, só fazendo uma correção à informação do deputado Zé Inácio. Mas isso era uma coisa que a gente devia esperar, porque foi aprovada a emenda constitucional em 2016, a emenda constitucional 95, né, que congelou teto de gastos. O que é que essa emenda dizia? Em 2017, as despesas primárias têm como limite a despesa executada em 2016, corrigida em 7,2%. A partir de 2018, vigora o limite do exercício anterior, atualizado pela inflação de 12 meses. Na prática, a emenda constitucional 95 congelou as despesas primárias, reduzindo-as em relação ao PIB. Nós já chegamos a ter 6% de PIB para a educação neste país, no período que o Lula foi presidente, e agora nós estamos ladeira abaixo nos investimentos de educação pelo governo federal. Com a posse que o Bolsonaro teve em Brasília, 1º de janeiro, uma maldição para a educação, diga-se de passagem, o Ministério da Educação deixou de fazer política de educação e começou a ser instrumentalizado para guerra ideológica como nunca se viu nesse país. Primeiro se nomeou um ministro colombiano que nunca teve uma experiência exitosa em gestão pública. Ele buscou formar sua equipe em 2 grupos. Primeiro, militares com um viés extremamente conservador, porque nem todo militar é conservador, apesar desse termo fundir-se em algumas ocasiões, mas nem sempre é verdade isso. Segundo, buscou inspiração no que a gente tem de pior dentro de discussão política nacional, que hoje é esse movimento capitaneado por Olavo de Carvalho. Vélez Rodrigues, na sua curta passagem pelo Ministério da Educação, demonstrando a inabilidade desse governo federal de irresponsáveis, né, afirmou que a ideia de universidade para todos não existe. Para eles, universidade é para o que eles chamam de elite intelectual. Foi feita uma correção dessa fala, como sempre, quem dá declarações descabidas, atrapalhadas, sempre eufemiza, logo em seguida, né? Então, elite intelectual não obrigatoriamente é elite econômica. Mas vejamos, no que a gente tem hoje no país, esse modelo concentrador de renda, de desigualdades que nós temos, só sob a visão desse bolsonarismo, que criou esse instrumento da meritocracia que não existe num país, que como é que você vai falar em meritocracia quando pessoas têm diferentes oportunidades no início de suas vidas? Então, falou e fez um monte de besteiras, foi desmoralizado nos debates, nas comissões parlamentares na Câmara Federal, todo mundo já sabe o desfecho, ele caiu. Um fio de esperança surgiu a partir daí. Mas, para o governo Bolsonaro, isso é demais. Assumiu o Abraham Weintraub, né? Nome alemão, né? Ele já, no primeiro pronunciamento, ele já afirmou que as universidades brasileiras que levaram o Brasil das últimas posições
no mundo em pesquisa e chegamos a ocupar a 25ª, já caímos nos últimos 2, 3 anos para a 32ª, né, são antro de balbúrdia. Logo, a universidade. Ele elegeu 3 inimigas. A primeira é o UNB. A segunda, a Universidade Federal Fluminense. E a terceira, a Universidade Federal da Bahia. Dizendo que eram antro de balbúrdia, quase prostíbulos dentro da universidade. Obviamente, houve reação da comunidade acadêmica e o costume do governo Bolsonaro voltou. E o que é? Se retratar, voltar para trás, né? Só se volta para trás, mas para eles voltam para trás porque não cansam mesmo. Os reitores reagiram, a comunidade acadêmica reagiu, e essa tesourada de 30%, que ia ser só nessas 3 universidades, se estendeu para todas as universidades do país. Em seguida, o ministro fez uma profecia apocalíptica de esvaziar os cursos de filosofia e sociologia, porque para eles só existe curso ou formação superior se te transformar num engenheiro, num médico, em qualquer dessas profissões que funcionam como linha de produção. Ou seja, valorizar o intelecto, a discussão, a construção de uma sociedade, criar teorias, desenvolver pesquisa, isso não gera retorno financeiro, portanto, não é importante. Mas a gente vê aqui mais mentira, porque é mentira atrás de mentira. Eles disseram que se gastava muito com esses cursos, gastava-se muito. Uma pesquisa rápida no orçamento mostrou que só 2% do gasto total com o ensino superior é nos cursos de sociologia e filosofia. Então, eles repetem sempre Goebbels, ministro da propaganda de Hitler. Mentira, 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 até que para o cidadão comum isso se torne uma verdade. Mas é de se entender, foi assim que eles ganharam a presidência da República, com fake news. O IFMA, deputado Zé Inácio já falou, levou um prêmio, uma redução de 38% no orçamento para o segundo semestre, equivalendo a 28 milhões de reais. 31 unidades dentro do Maranhão, entre campo e unidades avançadas, com ameaça de fechamento das atividades no segundo semestre. Aí o ministro pega e diz: um estudante universitário custa 3 vezes um estudante do ensino fundamental. Falou na entrevista. Ainda insatisfeito com essa repercussão desastrosa das declarações, ele disse que o FIES foi uma tragédia. Eu fui professor da Universidade Selma por 10 anos. Se você pegar a quantidade de alunos de classe média, pessoas de classe C e D, que hoje estão se formando, que passaram por mim, e eu tive a oportunidade de estar na formatura e apertar a mão desses estudantes, você falar que o FIES foi uma tragédia no país, para mim é uma desumanidade, uma imoralidade e uma excrescência. Né? Nesse movimento, a comunidade internacional, que felizmente tem acesso, né, começou a se mobilizar. 800 instituições universitárias pelo mundo afora publicaram um manifesto com mais de 12 mil assinaturas. Passou no jornal francês Le Monde, disponível no site para quem quiser acompanhar. Né? Então, essas pessoas, o documento reforça que as ciências sociais e as humanidades não são luxo. As nossas sociedades democráticas, os políticos não podem decidir e nem devem o que é boa e má ciência. Até porque, eu tenho certeza, esse ministro do Bolsonaro, que acumulou nota baixa na vida universitária dele toda, que não sabe se por quais motivos chegou a um posto desse, ele definir o que é ciência e não é ciência. Eu não consegui encontrar artigos científicos do ministro para dizer o que é ciência e o que não é. Pois bem, a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições do Ensino Superior, ANDIFES, mostrou que o discurso é mentiroso. Além do que foi contingenciado para a universidade,
Só da educação infantil foram bloqueados 146 milhões dos 265 previstos para construção e obra. Disseram que iam tirar os recursos do ensino superior para construir creche, mas o recurso das obras da creche também bloquearam. Ele já disse ontem na entrevista que não é contingenciamento, não é nem bloqueio. Vai esperar a reforma da Previdência ser ou não aprovada. Então, não é contingenciamento nem bloqueio, é chantagem. Há um perigoso entendimento por parte do governo federal de que ensinos fundamental e superior eles são antagônicos. Mas isso aí é uma coisa que o Wittgenstein ele falou, que quando você tem dois problemas antagônicos, a solução não é fazer um ou outro. A solução é você buscar o ajustamento de ambos para realizar a solução. Só vai ter ensino fundamental de qualidade quando a gente tiver professor universitário formado com qualidade. E, para isso, o berço dessa formação é a universidade. Então, é um ataque imoral à sociedade brasileira reduzir os investimentos em educação superior. O Plano Nacional de Educação diz que até 2021 nós precisamos de 4 milhões de estudantes nas universidades públicas. Nós chegamos hoje em 1.300.000. Eu pergunto, desmontando fiéis, desestruturando a universidade pública, como é que nós vamos atingir essa meta de um país de 208 milhões de habitantes com tão poucas pessoas ainda na universidade? Então, é indispensável garantir aos professores do fundamental acesso pleno à universidade de qualidade. É fundamental garantir a retomada dos investimentos em educação pública. Porque hoje nós vivemos o topo do boom demográfico brasileiro. A nossa pirâmide, a base dela, da pirâmide demográfica, ainda é maior de jovens. Mas em 2050, isso vai mudar. Nós vamos ter menos jovens sustentando um país de idosos. E você não formar hoje essas pessoas, essas omissões de hoje, lá na frente vão repercutir. Repercutirão para nossos filhos, repercutirão para nossos netos. A continuar como estamos, seguindo a correnteza desse rio de ideologias políticas radicais, nesse barco guiado por valentões arrogantes, que acreditam que muito sabem, porém nada sabem, que é o que eu falei do efeito Dunning-Kruger no começo da fala, nós caminharemos para um desmanche completo das conquistas históricas, dos marcos nacionais, da chance para um futuro para este país, cada vez mais apequenado por seus líderes, cada vez mais distante dos ideais democráticos. Esse é o naufrágio que nenhum de nós vai aceitar calado. Muito obrigado.